Não acho que é do Friends, mas... Não assim de auditório, eu quero dizer. Tem um efeito Risada. sonoro, assim, que muita gente Risada usa... Nossa, mas idêntica essa risada. A risada do Chaves. Peraí. Você tá elogiando minha risada ou você tá falando que minha risada é fake? Cara, você tem que levar tudo sempre pelo lado pessoal. Tô falando que a sua risada é igual esse bagulho que eu ouvi. Não tô falando se é bom ou se é ruim. Eu tô falando, é idêntica a esse efeito sonoro que a galera usa no YouTube direto. Entendi a crítica que... por trás também. Muito obrigado, vou aceitar e vou levar pra mim. Faz de novo a risada aí. Eu nem sei o que ele falou, que parte que dá risada que ele tava falando. Por azar, foi 10 segundos antes da gente começar a gravar. Exatamente. Acontece. Exatamente. E aí, vocês estão bem? Hoje é um happy hour. Happy né? hour. Não, pra mim, tomando... mais ou menos happy hour, porque eu tô Você tá meio fudido doentinho, aqui. né? Mas você burlou o sistema. Você não tá bebendo álcool, mas... Não, deixa tem pra lá. nada a ver isso aí. Isso é tudo mentira. Qualquer coisa que disser a meu respeito é mentira. É Jujuba, fala. Mentira. Vai ter doping esse episódio? Esse Teste. pode ser. Espero que não. Bom também. Bom, aqui no Brasil já tá fazendo 30 graus de noite. Tá bom. Tá gostoso já. Olha lá, tossiu, apertou o mute. Perfeito, o editor agradece. Aqui, ó. Que é isso, cara. Aqui bom. já começou a fazer um... Teve uma onda de calor agora nos últimos dias de verão. Já acabou o verão? Ou não? Já acabou, né? Quer dizer, acabou eu o inverno acho aí. que... Vocês? É 21 de setembro, não é? Aqui é primavera já. Não é em setembro que muda a estação? Então, é setembro agora. Não, mas daí acho que é dia 20 ou 21 que muda a data certa, né? Mas enfim. Mas é agosto e setembro. Aqui tava todo mundo falando 1º de setembro. E se é ou não é, não sei. Bom, de qualquer jeito, aqui... já tá parando de fazer calor aqui. E aqui, quando para de fazer calor, nossa, já vai dando primavera. 22 e 23 de setembro. É a transição. Então mas já tá aí já. Aqui todo mundo... Oi, minha vez. I'm sorry, editor, desculpa. Aqui tava todo mundo falando que essa foi a primeira semana já da primavera e é impressionante porque o clima muda totalmente, assim, de uma semana para outra. Vira a página, assim, parece que é ensaiado. Eu tô vendo a mesma mágico. coisa, mas aqui é outono, né? E aqui também é bem marcadinho, assim. O calor simplesmente fala, valeu, falou, as arvinhas começam a mudar de cor e um abraço. Pode crer. Aqui, essa semana, a gente já tá com 14, 15 graus e sol, e o vento desapareceu. E vai voltar, porque a primavera aqui normalmente é meio que uma bosta. Mas no momento tá impressionante. Faz uma semana que tem sol. Assim, 14, 15 graus, né? Acho que anteontem fez 18, se eu não me engano, mas não passa disso. Mas baita sol que dá uma puta força pra gente, porque depois de meses passando frio 24 horas, é uma encheção de saco. Vitamina D, meu amigo. Vitamina D. O sol dá uma controlada nos fungos também, né? Sem dúvida. É bom tomar sol no saco. Tem a famosa... Desculpa, essa parte eu não peguei. Tomar sol onde, que é bom? No saco, pra não dar fungo. Aí não seria melhor lavar? Também. Às vezes você lava e deixa úmido, põe a cueca, toma sol. Entendi. Entendeu? No saco. Aqui, essas próximas 2 semanas, você vai ver muita gente tirando o tapete de dentro de casa, colocando cobertor no varal. Pode crer. A limpeza de primavera é famosa aqui. Eu achei que ele ia falar assim, essa semana você vai ver muita gente tirando o saco pra fora. Espero que não. Bom, espero que não também. Vamos lá. Qual que é o tema de hoje? Hoje a gente vai brindar. Tô até pondo uma cervejinha aqui, ó. Escuta. Eu tô tomando um chazinho quente para minha gargantinha. E é um chá mesmo, hein? Isso aqui é um chá de verdade, é um chá verde. A gente brinda com o que tem. É verde? É verde. Então, um brinde a todos nós. Um brinde. Chinês, chá verde chinês. O episódio de hoje, com muito orgulho,
insatisfação que eu digo para vocês que o Abroad, ele faz parte agora da nata do 1% dos podcasts mais sucedidos do planeta. Mas bem-sucedidos. Bem-sucedidos. Nós Eu fazemos acho- parte desse 1% agora. Eu acho que bem sucedido não é a palavra. Eu acho que sucedido é a melhor palavra. É. Porque a gente não tá bem sucedido ainda, mas a gente tá insistindo. Então quer dizer que a gente tá indo pra frente. Então a gente tá sucedendo. Mas Mas isso é uma gente- questão de opinião. Também. Na verdade, A gente não está bem-sucedido? deve a haver gente- alguns indicadores, ou a gente determina quais são esses indicadores para dizer se está bem ou mal sucedido. Tá. É mais estatística do que opinião, talvez. Mas, cara, a gente bateu uma marca. Entendeu? Isso é fato. E isso que é importante. É isso que a gente vai dizer hoje. Se a isso gente eu tem acho milhões, se a gente tem milhões de views ou não, é só um pequeno detalhe. Pequenininho Não, se a detalhe. gente não tem milhões de views, a gente não tem milhões de views ainda. Ainda. Mas é só um detalhe. O importante é que nós batemos uma marca importantíssima nos podcasts do mundo e hoje a gente faz parte do 1% dos podcasts bem-sucedidos no planeta. Ok? Então, vamos esclarecer esse negócio aí. Isso. Conta pra gente que dado é esse? Caio, enlighten us. Ok. Existe uma agência, existe os nossos amiguinhos na internet, não sei se vocês já ouviram falar da internet, mas tá aí fora aí, vai procurar que você vai encontrar. Eles dizem que o que foi? Que é internet? Então tá aí, tá no ar aí, vai procurar que você acha, na ou vai achar nuvem? você. Tá na nuvem? Tá na nuvem, tá em tudo que é lugar, tá no bolso da galera, tá na mão da galera. Então tem um dado da agência criativa de valores de visualizações. Então é The Creative Agency Visualizing Value, que o cabeça da organização é um fulano chamado Jack Butcher. Ele popularizou uma estatística em um dos podcasts mais famosos do mundo, que é o Modern Wisdom, do Chris Williamson. Se eu não me engano, foi em 2021 isso, onde eles falaram que 90% dos podcasts que já foram idealizados, realizados e lançados na história, né, desde que a internet está aí popularizada, foi democratizada, não sobrevivem o terceiro episódio. Dos que sobrevivem, 90% desses não passa do 20º episódio. E que entre a concepção, a realização e a desistência dos criadores dos ditos podcasts, a expectativa de vida deles é de 174 dias. Desde que eles tiveram a ideia, vamos fazer um podcast, os aspirantes a podcaster, né? Até eles desistirem e matarem o projeto de vez, a expectativa de vida deles é de 174 dias. Ou seja, é menos de um episódio lançado por mês e aí eles desistem, né? E, em média. Então, isso significa que para você fazer parte do topo dos mais bem-sucedidos estatisticamente, você só precisa ter sobrevivido a 20 episódios publicados e o 21º seria o que dá as boas-vindas para você como podcaster a esse grupo de elite na história. Por isso que o episódio hoje chama Top of the World Podcast. Chegamos lá, meus amigos. Isso é significativo por quê? Porque, obviamente, quem está tentando fazer podcast vai saber imediatamente por que é significativo, mas para quem não tem a menor vontade de fazer isso, são em torno de 5 milhões de podcasts no mundo em atividade. Não é pouco não, hein? Não, é muita gente, né, fazendo ou tentando fazer isso, tipo, ou Quantos ganhar milhões? vida nisso. São 5 milhões, se eu não me engano. Eu tenho estatísticas aqui na minha frente. Eu achei um dado que fala sobre isso, mas meu número aqui tá diferente, então 1.376.000. Então, eu tenho duas fontes aqui. Uma é um website chamado webcaster.com, e só que eu já vi que isso aqui, lá no final da lista, tem um monte de coisa, fala que é de 2021 essa estatística, e essa falava 2 milhões. E agora o atualizado de setembro de 2023, do site que se chama Demand Sage, esse fala em um número muito maior já.
E eu vou achar aqui exatamente onde é, porque Caralho, então a que eu peguei aqui tá desatualizado, que é uma caceta, hein? são 5 milhões de podcasts no mundo inteiro. Entre eles, são 70 milhões de episódios que estão no ar no momento. Cara, Isso aí eu não achei duvido que esse 75 número. milhões. Eu não duvido que esse número cresça absurdamente a cada mês, porque é muita gente lançando coisa. Acho que deve ser válido, sim. Esse aumento exponencial aí. A gente faz o seguinte, daqui 1 mês ou 2 meses, a gente olha de novo esse site aí e vê como que tá. Revisita, pra ver se, eu se duvido aumentou. eu duvido que seja, que eles estejam atualizando isso mensalmente. Acho que é mais fácil esperar uns 2 meses, um semestre, alguma coisa assim, um período maior. Pelo que eu entendi, a estatística desse site em específico é anual. Eles revisitam anualmente isso aqui. Então. Mas, enfim, de qualquer coisa que você fizer parte de 1%, de um número de 5 milhões, o que quer que seja que você esteja tentando fazer, eu acho que a gente pode se dar um tapinha nas costas, né, e falar. Bem... Sim. Chegamos lá. Muito bem, meu filho, muito bem. Você tinha algum outros dados aí ou não? Eu tenho muitos dados. Vamos dar uma explanada nesses dados aí sobre podcasts. Você tem dado em casa? Você tem dado em casa? Eu não acredito. Eu até comprei uns, mas eu não tenho dado em casa. Tenho dado de Dungeons and Dragons. Vale? É o D20? Vale. D20, D16. O jeito D8, que você quiser vale, cara. Aqui não tem preconceito. O importante então, é beleza. Tá, estatísticas para a audiência. Vamos lá. Continuando nessa mesma lista, porque essa fonte aqui se divide em várias coisas diferentes. Então, continuando nessa mesma lista de números globais, então vamos lá, são 5 milhões de podcasts globalmente, onde 70 milhões, eles dividem 70 milhões de episódios entre eles. Podcasts são disponíveis em mais de 150 línguas. A produção de podcasts em formato vídeo, hoje em dia é maior do que jamais foi. Eu acho que no começo a maioria deles era só áudio, né? Agora, a estatística atualizada em 2023 são mais de 464,7 milhões de ouvintes de podcast no mundo, e esse número, se espera que esse número passe dos 500 milhões em 2024. Ou seja, 500 milhões de pessoas escutam podcasts com uma determinada frequência. É bastante gente também. É muita gente. Spotify e Apple Podcasts são os 2 maiores serviços de streaming de podcast do mundo. Os Estados Unidos têm a maior parte dos ouvintes do mundo de podcasts. A previsão é que ouvintes ativos de podcasts em 2023, até o final do ano, vão ser de 100 milhões de pessoas, ou seja, um mercado gigante, considerando que o mundo divide 500 milhões de ouvintes, só nos Estados Unidos é 20% disso, né? É bem significativo. Os podcasts que têm maior alcance em termos de região são todos da Escandinávia, onde eles fazem parte do dia a dia, da cultura e tal, que as pessoas falam. Lembra quando a gente era criança, que todo mundo sabia pelo menos um pouquinho de alguma coisa da novela que estava passando? Eu acho que na Escandinávia é isso que essa estatística quer dizer. Todo mundo sabe os podcasts de lá, fazem parte do dia a dia deles. Né? Você acha que, de certa forma, as pessoas substituíram um pouco do rádio pelo podcast? Sem dúvida, eu acho. Então, talvez eu bem essa também. Pegada. Eu acho que é bem essa pegada. Eu sinto isso também. Inclusive, eu sou uma pessoa que faz isso. Sem dúvida, eu também. Eu gosto de ouvir rádio ainda, mas eu ouço muito mais podcast do que rádio hoje em dia. Idem. Eu acho que não é um exagero se eu falar que, em média, tem algumas semanas que deve variar para cá, para lá, não sei, de repente se você estiver de férias ou alguma coisa assim, mas eu acho que não, sem exagero nenhum, eu escuto muito mais podcasts do que eu assisto TV. Não tem nem comparação. Sem dúvida. nem compara. Eu praticamente nem ligo a TV. Eu também. Não, hoje em dia. Eu ligo, mas eu não assisto canal aberto. Eu ligo pra ver Netflix, pra ver YouTube. Eu vejo YouTube na TV já. Sim, ok. Mas, eu vejo tudo na TV. Mas canal aberto, nada. Eu também. Pra dizer nada, tem um canal aqui que passa That 70 Show, que às vezes eu assisto. Você viu que o maluquinho foi condenado a 30 anos de prisão? Um dos principais atores? Eu vi que tava para acontecer, mas eu não sabia que ele já tinha sido condenado. Já viu?
Eu não sei, bom, eu recebi essas notificações assim de jornal, né, no telefone, O no Hyde, celular. o personagem que Isso. fazia o Hyde. Tanto Isso. que E o que tem ele uma fez? série Como é que fala? abuso Ale- sexual, né? Ah, Abusinho sexual. Só que não é um abuso, eu tô sendo gentil com ele. Fez trupo? Suspeita É. de estupro, vamos dizer assim, né? Mas se ele foi. Eu não sei até que ponto o que chegou pra mim era clickbait, né? Pode até ser. Mas Sim. se ele foi condenado, já não é mais suspeita. Eles conseguiram provar. né? Ele pode ter sido condenado injustamente, mas eu duvido muito, né? É difícil, muito difícil. Então, 1/3 da população americana escuta podcast regularmente. Esse número cresceu 22% durante a pandemia. Compreensível. Sim. 78%, isso aqui é bem a ver com os Estados Unidos, né? Mas vamos lá, 78% da população dos Estados Unidos sabe do que se trata um podcast. Desses 78%, 28% deles escuta podcast toda semana. 160 milhões de cidadãos americanos ouviram podcast pelo menos uma vez. 91% das pessoas da Austrália sabem o que é um podcast, tipo, em detalhes, né? Porque tem muita gente que você pergunta, eles nem sabem do que se trata. Né? Sim. A grande maioria dos podcasts são consumidos por telefone celular. A grande maioria deles também se escuta durante as manhãs. Você tem essa estatística de gente que escuta dirigindo? Não nessa lista, não. Porque eu acho que o número é alto também, né? Deve ser, né? Sem dúvida. Deve ser alto. Deve ser, eu escuto muito dirigindo podcast, bastante, assim. Acho que as pessoas escutam a gente dirigindo, inclusive. Tomara que sim. Uma divertido. Uma amiga minha já disse que sim, que ela escuta dirigindo. Ela disse que tentou escutar no trabalho, mas não deu certo, porque ela começava a rir e atrapalhava o trabalho dela, não é mesmo? Aí ela desistiu e passou a escutar só no carro. Se você acompanha ainda baseado nessa mesma lista, de 2019 para, vamos dizer, até 2024, que está perto, duplicou o número de pessoas, de ouvintes de podcast. Era em torno de 274,8 milhões em 2019 e em 2024 vai passar dos 500 milhões. Então, praticamente duplicou. Eu também tenho essa estatística que algumas pessoas me falaram que não escutam podcast e agora estão escutando. Boa. O nosso, exatamente. Ó, os nossos vizinhos, mas os vizinhos do Brasil são os países que mais crescem na cena podcast, com Chile, Argentina, Peru, México, e aí depois embaixo disso vem a China. São os que mais têm aumentado o número de podcasts sendo postados nesse último período que foi analisado, até 2023. O Brasil não está na lista ainda. Nessa lista, por exemplo, não. Fala, meu amor. Não, você tinha mandado um dado pra gente dos maiores podcasts do Brasil, né? Então, tinha sim. E eles estão bem aqui na minha frente. Mas antes de dar essa informação, eu vou dizer que eu pesquisei em umas 4 ou 5 fontes e elas não me parecem convergir. Então, eu não sei exatamente a confiabilidade desses dados, mas eu sei que, se não for isso, não é muito longe disso, não. Porque, mesmo eles tendo diferença nas posições, é recorrente os nomes que aparecem em vários. Eu digo isso porque no Brasil, a gente sabe que, às vezes, as pessoas compram as pesquisas, né? Então, pode ser o caso de algumas dessas que eu vou falar, ou pode ser que as informações não estejam 100% corretas, mas, como eu já disse antes, elas, apesar de não ser as mesmas ordens, os nomes são recorrentes. Então, aqui eu tenho os 3 top melhores podcasts Spotify de arte e entretenimento. O primeiro tá o Jovem Nerd, que eu acho que o Phil Seven escuta. Eu escuto muito. O segundo se chama Papel Pop. Não tenho ideia do que é, mas é de comédia. Esse também não conheço. Eu não conheço também. E o Piuí Cast. Tá, o Piuí é de cinema, se eu não me engano. Análises cinematográficas descontraídas. Isso, e é bem legal. Eu conheço eles pelo YouTube, na verdade eu nunca ouvi podcast deles, mas pelo YouTube eu assisti bastante coisa já. Aí eu tenho uma lista aqui do YouTube também.
7 grandes podcasts. Eles têm uma ordem aqui, mas essa ordem não tá muito certa, não. Então, 7 grandes podcasts, tem o Vênus, o Podpah, que depois eu acabei vendo aqui que o Podpah ele superou o Flow em tamanho, e hoje é um dos maiores pelo YouTube no Brasil. Papo com Eldo, Pod Delas, Flow, Positivamente, Podcast Papagaio Falante. Achei estranho o Inteligência Limitada não estar nessa lista. Exatamente o que eu ia te perguntar. É bem grande, mas nenhuma lista que eu pesquisei, ele estava lá. O Jovem Nerd, ele é pioneiríssimo aqui no podcast no Brasil. Eles estão, se eu não me engano, agora acho que é 15 anos, eu acho. Posso estar errado, mas é nessa faixa aí, ou mais. E eu me lembro que na pandemia ali, não sei se foi 2020 ou já 2021, alguma coisa, eu lembro que eles comemoraram um dado deles lá, que eles atingiram a marca de 1 bilhão de downloads dos podcasts deles. Era coisa pra cacete, né? Vocês fazem download de podcast ou vocês ouvem no streaming mesmo? Quando eu vou ouvir pelo Spotify, eu faço o download em casa e deixo ali salvo, e depois quando eu saio dirigir ou vou pra rua, e eu dou play, porque aí eu não fico gastando os dados, né? Os dados. Então, faço o download em casa e escuto, depois eu deleto ele. Eu costumo fazer o download, sim. Spotify, né? Spotify tem O Spotify, tem um mecanismo interessante pra você fazer isso de maneira fácil e não tem muito trabalho. E rapidinho. Você faz isso também, Caio? Ou você só no streaming mesmo? Não, só streaming. E que plataforma que vocês usam para escutar o podcast? Se eu tô em casa, eu coloco muita coisa no YouTube, apesar que o Spotify tem vídeo também, se você tá no Wi-Fi. Então, os podcasts que eu sigo, normalmente tenho a opção do vídeo. Então, eu deixo na televisão assim, mas vou fazendo as minhas coisas pela casa. Mas eu caminho muito, então é sempre Spotify aí quando eu tô na rua. Eu acredito que seja a maior plataforma hoje para usar esse tipo de coisa, né? Eu não sei o quanto a Apple é grande assim ou não. O Spotify não é maior? Eu acho que o Spotify é a maior. Eu não sei, não. Como você acabou de citar, se o maior mercado de ouvintes de podcast estão nos Estados Unidos, os Estados Unidos é muito forte em produtos da Apple. A Apple Podcast for Apple, sei lá, tem um aplicativo que já vem instalado. Sim. E aí, eu acho que por essa facilidade, não sei se o Spotify acaba sendo maior, não, hein? É algo a se pesquisar. Mas no Brasil, com certeza é. Sim, aqui no sim. mundo, talvez eu não tenha certeza. É que o Spotify, ele dá, só rapidinho, ele dá muita jogada de marketing dele, que ele faz muita coisa exclusiva. O Spotify produz muita coisa exclusiva, assim como a Netflix faz, né? Produz coisas deles. Então, se você quiser ouvir aquele conteúdo, é só lá. Você não vai encontrar em outro lugar, né? Eu tava para falar agora que talvez nessa lista que eu tenho vá aparecer, mas eu nem precisei ir muito longe, já tá aqui. 33,7% de tudo que é escutado, ou baixado, ou streamed, ou o que for, de podcast do mundo é Spotify. A Apple não tá longe, 27,6%. Esse dado é mundial. Mundial, E eles são os dois primeiros. São os dois primeiros. Aí você tem iHeartRadio com 6,2, muito atrás. Google Podcast 3,6, Chrome 2,8, Amazon 2,7, Castbox 1,5, Alexa 2,0. O Deezer aparece por aí? Nem tá na lista. O YouTube não aparece nessa lista, mas... Não. Por que será? Porque deve ser considerado outro tipo? Se tá no YouTube, talvez? Pode ser. Cara, porque os números do YouTube são impressionantes também. Uhum. Para podcast, você acha? Sim. Inclusive, nessa lista não tá. No nosso caso, a estatística é pequena, é mais fácil fazer a conta. Eu diria que 80% da nossa audiência é YouTube. Olha, para eu falar que não tá, para não falar que não tá, no final da lista, você vai chegando a uns que tem porcentagem pequena, tem outros 17,4. De repente o YouTube tá nisso aí. E 17,4 seria o terceiro, o top 3. Então, de repente, é aí que entra o YouTube. Mas pode ser não, que os outros somados, né? Não seria isso, não? Então, mas aqui, que nem o Felipe falou, Deezer é um bem conhecido, mas nem tá no top 10.
Então o outros deve ter um pica grossa no meio, com certeza deve ser o YouTube. Ou essa lista não tá colocando no YouTube e tá só englobando os podcasts de áudio para esses aplicativos de áudio, entendeu? Pode ser. Porque, por exemplo, eu não sei se a Apple Podcast libera vídeo também, igual o Spotify libera vídeo agora. Então eu acho que ele deve Mas é recente esse lance. Então talvez essa estatística que eles estivessem olhando agora, ela contempla só os de áudio mesmo. Sim, porque o YouTube deve estar fora. Porque os números do YouTube são realmente muito grandes, cara. Principalmente esses que fazem ao vivo, o Flow, o Inteligência. Quando vai algum convidado famoso, você entra lá, mano, tem 30, 50 mil pessoas assistindo o negócio ao vivo, sabe? Isso sem considerar os cortes, porque os cortes ultrapassam o número de visualizações dos episódios originais. Todos eles, praticamente. Porque você pega os episódios, eles batem milhões de visualizações, né? A maioria desses grandes bate mais de 1 milhão de visualização. E ao vivo, sempre tem milhares de pessoas assistindo ao vivo. Aqui tem uma outra, acho que vale a pena falar, tem uma outra notinha assim nessa tabela que diz que o Spotify recentemente ultrapassou a Apple como primeiro, mas vale lembrar que eles se alternaram já mais de uma vez entre o mais usado. Então talvez seja por isso que eu falei, porque eu já tinha ouvido falar que o da Apple era maior. Uma outra coisa também que faz parte dessa mesma discussão é que o Spotify tem uma library maior, tem um acervo maior, e o Apple tem maior número de downloads. Então isso aí também acho que é uma das coisas que, de repente, o que algumas pessoas gostam bastante não está disponível no Spotify, por exemplo, ou vice-versa. Esse lance de fazer download do episódio é interessante, que se você vai escutar fazendo exercício, por exemplo, você vai correr. De repente você vai correr num lugar que não tem sinal. Isso. Então a pessoa faz o download para não ficar sem escutar enquanto for correr, entendeu? Olha lá, ó, a porcentagem de usuários que faz download de episódios no Spotify é 8,9% só. E na Apple é 70% dos usuários baixa os episódios. Caceta. É muito alto, é muito diferente. Muita diferença do jeito que é usado, né, os dois serviços. Então, mas vocês dois... Pode ir, provavelmente vocês são o quê? Bateu. Quando os dois pausam pra falar, caralho. Bateu a gominha. Não, o que eu ia dizer é que vocês dois usam Apple. Vocês têm celulares da Apple. E vocês não usam o Apple Podcast, vocês usam o Spotify, né? Nunca nem liguei esse aplicativo. Eu estranho porque eu usava anos atrás, mas eu não... Na época que eu usava, isso foi uns 10 anos atrás, mas assim, eu nem sabia que era podcast, tá ligado? O termo nem tava lá ainda. Eu escutava shows que pra mim, tipo, o que eu mais escutava era um show da Premier League, do campeonato inglês, que todos os experts estavam falando a respeito de partidas e tal, mas era um show da BBC, então era como se fosse rádio. Mas na verdade era um podcast, só que ninguém chamava desse jeito. E nessa época eu usava a Apple, eu nem lembrava disso mais, foi agora que eu lembrei. E é verdade, eu baixava eles naquela época. É verdade mesmo. Eu ia dizer que talvez, por conta dos perfis serem diferentes, isso já mostra que quem usa um não usa o outro, tá ligado? O conforto é muito grande, né? Tipo, se você tá acostumado com o sistema, é a mesma coisa entre Android e Apple, e Xbox e PlayStation e assim por diante. Se você tá acostumado a um, muito difícil você querer mudar pro outro. Windows e Mac? Exato. Sim, é a mesma coisa. Eu particularmente acho o Spotify facílimo de usar, super intuitivo, as ferramentas estão todas na mão, dá pra você fazer 1 milhão de coisas ali, playlist, salvar coisa, puta, é uma infinidade, e tudo fácil de fazer também, pesquisa e tal. Eu usava o Deezer no começo, eu achava o Deezer bem mais fácil de usar. Mais fácil ainda? O lance do Spotify é que ele tem mais recurso e mais coisa. Mas exatamente. O Deezer era muito mais fácil de usar. O Deezer tinha uma opção lá que você colocava, sei lá, uma meia dúzia de banda que você gosta de ouvir e dava play. Aí ele ia te sugerindo só os bagulho que você curte ouvir. Se por acaso ele te sugerisse um trocinho que você não gostasse, na tela mesmo já tinha um botão que você falava assim, esse conteúdo não é pra mim. Aí ele passava a música, nunca mais voltava, nada parecido com aquilo, eu achava fenomenal.
Porque você não tinha que ficar escolhendo nada. Quem curte ouvir música aleatória, só dá o play e um abraço. No Spotify não tem isso. Música aleatória? Tem. Tem. Mas não tem música aleatória baseada nos seus gostos. Tem. Tem aonde? Me mostra que eu nunca usei. Recomendações. Aí é só no trabalho a gente coloca só desse jeito. Ah, não é isso que eu tô falando. O que eu tô falando é você abre o aplicativo e tem um botão lá. Play. Você aperta o play, só vai tocar a música que você gosta. É isso que eu tô falando. Não tem como ser mais fácil que isso. Não tem isso no Spotify, você tá falando? Não tem isso no Spotify. Tem no Deezer. Ele se baseia nas coisas que você já vem ouvindo e vai te recomendando direto, entendeu? Aí você pode tirar da recomendação, se de repente vem uma música que você não gostou, tal, você pode, essa aqui eu não gostei. E ele vai só, o algoritmo vai só trabalhando em cima das coisas que você já ouviu. E o Spotify, ele faz isso numa playlist. O Deezer não tem uma playlist. Ele vai te trazendo as músicas aleatórias. Tem uma playlist do Spotify que se chama Recomendação pra Você, um lance assim. Isso eu já vi mesmo. E aí você bota esse cara no aleatório. Mas o do Deezer, que você abre e um dos botões lá, que tá no cantinho, é um play. Você aperta o play, valeu, estamos ouvindo música massa até enjoar. Isso é legal mesmo. Isso é muito bom. Eu não sei porque que os caras não copiou essa... Isso é ridículo de fazer, não sei porque os caras não copiou isso aí ainda. Eu sou o rei do mundo! Eu tenho uma estatística aqui que eu acho impressionante. Nos Estados Unidos, tá? O número médio de episódios de podcast que as pessoas escutam por semana são 8. Puta que pariu, pra mim parece muito. Eu escuto 2. 8? 8 é... Eu, quando eu escutava muito, eu escutava 3, 4. Quando escutava pra caralho. Assim, a única coisa que me passou pela cabeça devem existir podcasts assim, de 20 minutos, né? Porque... Sim, isso aí tem bastante. Por que eu escuto 2? Porque alguns deles têm 3 horas e meia, tá ligado? Então eu fico ouvindo em pedaço. É isso. Porque tem um podcast que eu ia falar dele mais pra frente, mas vou aproveitar pra falar dele agora. No podcast exclusivo do Spotify, é um escritor chileno que escreveu esse cara aí, e eles lançaram, o Spotify pegou os direitos e lançou tipo uma telenovela lá no Chile, e eles adaptaram pro Brasil, no Brasil, que chama Paciente 63. Quem faz ele é o Seu Jorge e a Mel Lisboa, eles interpretam os atores principais. São episódios de 17, 20 minutos, por aí. E a história é tão boa, que cada vez que sai uma temporada, são 3 já, eu ouço elas em um dia. Então, se lança 8 episódios, eu escuto os 8 episódios num dia só. Então, talvez seja algo desse tipo que você está falando aí. Esse especificamente é um audiodrama, né? Não é um podcast, não é uma conversa, né? É um podcast, sim. Inclusive, ele ganhou prêmio de melhor podcast. Aliás, todas as temporadas que ele lançou, ele ganhou esse prêmio aí. Claro que tem uma divisão, um prêmio específico para esse tipo de podcast nessa premiação, mas ele ganhou. E como podcast. Então, claro. Englobando tudo, ele entra na categoria de podcast, mas ele é um audiodrama, ele é um filme sem imagem, né? É o que o pessoal fazia antigamente na rádio, as novelas de rádio, e é muito bom. Esse programa é tão bom, sei lá, no segundo episódio, você já tá imaginando tudo o cenário, você tá imaginando o cenário que eles estão, é muito bom. É muito inclusive, bom. Parece que alguém tá lendo um livro para você, é muito bom. Inclusive, eu vou indicar um agora que saiu algum tempo atrás, não sei agora quando foi que saiu, que é um exclusivo Spotify também, do Jovem Nerd, com o protagonista é o Selton Mello, né, que se chama França e o Labirinto. Esse é um audiodrama, é ficção, né, é uma radionovela, e é bom pra cacete, e ele é naquele áudio binaural, que é o áudio em 3D, né? Então você põe o fone, eles recomendam você ouvir de fone. Áudio espacial, né? Assim. O áudio tá ao redor, em cima, embaixo, é do caralho isso aí. E puxa, vai. Muito bom. Você consome esse tipo de historinha? Não, praticamente tudo entrevista pra mim. É entrevista? Praticamente todos. Eu ouço 3 tipos. E é porque eu basicamente só conheço esses 3 tipos. De entrevista, que o pessoal costuma dizer que não é uma entrevista, é uma conversa, mas
É uma entrevista que fica fazendo Sim, pergunta sim. pra pessoa. É isso que eu quis dizer. É isso que eu quis dizer. Esse Paciente 63, eu ouvi um outro agora que também não vou lembrar o nome, que é muito bom. E investigativo. Tem um investigativo do Chico Felice. Tem vários já. Sim, que ele pô, eu lançou. vi esse aí, fudido esse cara. A Casa Abandonada Isso, é bom pra caralho. sensacional. E depois ele fez um outro do ateliê, né? O ateliê é bom também. Bom Puta pra- que e, me é, e, pariu. é, e é história real, né? É bom pra caramba. Investigativo, né? É. Então ele vai dando tudo que ele conseguiu, desde notícias de jornal da época, de quando aconteceu as coisas, que ele vai falando, até o que ele conseguiu da investigação da polícia, que obviamente o que pôde ser liberado, né? E fora as investigações que ele mesmo fez. No caso da Casa Abandonada, ele viajou para a cidade onde é a história de um casal de brasileiros que foi trabalhar nos Estados Unidos e levou uma das empregadas da família junto. Só que chegou lá, eles escravizaram a mulher. Aí ele foi até a cidade nos Estados Unidos que ela viveu, ele entrevistou a pessoa que salvou ela. Mano, topperson. É muito bom. É dramatizado isso? Não, esse não. Tem algumas cenas que é dramatizado, que ele convida alguns atores e atrizes para refazer um pedaço da cena para ficar mais legal, que fica mais legal. Mas ele avisa. A pessoa lê a frase do que a outra pessoa disse, né? Aí ele chama um ator para ler, né? Por exemplo, ela vai falar uma parte do depoimento da pessoa que foi no julgamento. Aí não é a pessoa original. Ele contrata um ator para falar aquele pedaço do. É bom. E um outro muito bom também que eu vi, que é do Mundo Freak, Relatos de um Policial de Resgate. Tinha uma novela do SBT que era assim? Quase isso, Canavial da Paixão. Não, era Refém do Resgate, não. Era Testemunho do Resgate. Alguma coisa assim. Mas esse é foda porque aí eles vão para um lado mais metafísico, mais sombrio. Você me indicou uma vez, eu ouvi, é legal. Aí tem umas coisas meio sobrenatural. Sabe aquelas pessoas que bom, curte historinha de terror? Pra quem curte história de terror, isso aí é um prato cheio. É muito bom. É bom pra caralho. Um outro que eu ouvi, que me explodiu a mente, é do Ivan Mizanzuki, que ele contou o caso, o maior julgamento do Brasil. Durou não sei quantos anos lá, que é do caso Evandro, que era um menininho de 6 anos, que desapareceu. Aí encontraram o corpo dele tudo mutilado, sem braço, sem perna, tudo fodido. Aí ele resolveu contar a história. Mano, o podcast tem, vou chutar aqui, acho que 35 episódios, e cada um deles, no mínimo, tem 1h30, 2 horas, algum até mais. É muito longo, muito longo. Só que ele destrincha o caso inteirinho, né? Dos caras que foram presos. Porque deve ter conteúdo pra um cacete. Pra caralho, né? E a história é real, o cara tá contando realmente o que aconteceu ali e tal. Por isso. Aí chega num ponto... Acho que nem dá pra enrolar uma história dessa. Não dá. Aí chega num ponto que ele disse que ele tava encerrando o podcast já, porque não tinha mais o que fazer, todo mundo já foi preso, isso foi em 96, 92, acho que é o que aconteceu. Tava todo mundo preso já, quem tinha que ser preso, tal. Só que havia uma suspeita de que os condenados tinham sido torturados para confessar o crime. Mas ninguém tinha prova de nada. Tinha as fitinhas lá dos caras confessando o crime, tal. Novos desdobramentos. E, pô, isso tem 30 anos atrás, né, mano? E ele falou que no meio da gravação do podcast, ele tava para encerrar o podcast, ele recebe de uma pessoa que ele não pode falar as fitas originais da polícia. Aí realmente mostra os caras sendo torturados e obrigado a confessar o crime. Mano, isso foi foda. O cara virou do avesso um negócio que já tinha sido arquivado, né? Tinha sido arquivado, aí ele conseguiu provar que aquelas pessoas que foram presas não tinha nada a ver com o crime. Os caras ficaram 20 anos presos à toa. Foi do caralho isso aí. Da hora. E o que você ouve, Caio? A parte de coisas assim, de conversas, né, nesse modo tipo entrevista, eu escuto um só que costumava ser mais frequente. Hoje em dia eles não publicam tanto, que é a respeito da indústria de games,
São 4 pessoas, todos eles trabalham na indústria. Uma escreve para uma companhia, o outro tem a própria companhia e é diretor, o outro é compositor e o outro é ator voice, né, só faz a voz. Então todos eles estão na indústria de games assim, faz mais de uma década e eles conhecem muita coisa a respeito de cultura pop no geral, mas é quase sempre temas que têm a ver com a indústria de game. Fora isso, eu não sei se tem um termo em português, eu acho que já deve ter, porque é uma coisa muito predominante em podcast, é a indústria do auto-melhoramento, né, uma coisa assim, self-improvement. Então, acho que é a evolução do autoajuda, né, que passou a ser uma coisa, tipo, principalmente voltado para homem, tem muito, né, isso aí, tipo de você tentar melhorar suas qualidades de vida, em termos de se é financeiro, se é a sua aparência, se é esse tipo de coisa. Então, é um dos grandes fortes do Joe Rogan, né, que muitos dos episódios são entrevistas desse tipo, que tem a ver com academia, com artes marciais, com nutrição e assim por diante. Eu acho que é uma das razões que ele virou o maior podcast do mundo é que, primeiro de tudo, é que é formato longo, e tem muita gente que gosta disso, né, que não é... E essa estatística, já que você pesquisou dados mundiais, é real mesmo? O dele é o maior do mundo? Só se mudou recentemente, mas por muitos anos era o maior. E assim, a evolução do podcast dele é muito interessante, porque eu não sei se todo mundo conhece assim da vida dele, ele era um cara de artes marciais, né, tipo, tinha academia, treinava em academia e tal, só que ele também era um stand-up, né, na época que isso aí não estava ainda super na moda. E nunca conseguiu fazer uma carreira absurdamente famosa, nem de um nem de outro. E, se eu não me engano, ele chegou até a lutar no UFC, só que ele começou a fazer a carreira dele mesmo como comentador, né, do UFC, comentarista, né. Quando ele começou com o podcast, era muito modesto. Pô, eu acho que, se eu não me engano, no YouTube tem o primeiro episódio, que, se eu não me engano, é lá de 2008, 2009, um negócio assim, onde é ele e os camaradas dele falando besteira, fumando maconha ao vivo, tá ligado? Não tem a menor pretensão de ser uma coisa gigante igual é hoje em dia, né? Quase igual a gente. Mas é isso aí mesmo. Não, nossa, e demorou. E demorou, assim, anos e anos e anos para profissionalizar um pouco mais, para ter mais atenção a certas coisas e tal, e para conseguir convidados que bombassem a audiência também, né? As coisas que ele tem a favor dele é que ele é muito bom ouvinte, ele raramente interrompe o convidado, ele não tem nenhum medo, assim, de perguntar as coisas que a audiência quer ouvir, tipo, se ele não concorda com o que a pessoa tá falando, ele fala na cara dela. Isso daí normalmente é muito legal, porque gera você se aprofundar mais no assunto, né? Porque a maioria das entrevistas que a gente estava acostumado com televisão até então, ou rádio, ou o que fosse, eram muito, muito editadas, né? Muito tem que ficar no roteiro, tem um monte de coisa que você não pode falar porque é tabu e tal. Então, acho que a internet meio que deu a deixa que a gente precisava para meio que acabar com isso. E a própria TV já censurava muitas coisas, muitos tipos de assuntos, demais, né, cara? Demais. A internet realmente liberou para poder falar qualquer coisa, né? Eu tenho uma informação do Joe Rogan que, assim, isso que você falou é um ponto positivo do trabalho que ele faz. Porém, é um ponto negativo também. Ele, inclusive, já se fudeu, já teve que tirar episódio do ar, porque ele chama para conversar pessoas que tenham quaisquer tipo de opinião. E um desses que ele se fudeu, ele chamou um neonazista para trocar ideia. Isso eu nunca ouvi falar. Aí deu merda, né? Porque tem coisa que é liberdade de expressão, e ok. Só que tem coisa que é crime, né, tiozão? Sim. Por Mas exemplo, se você falar assim, aqui não tem censura, aí beleza, aí você chama um cara que acha que estuprar é legal, aí não dá, né? Isso aí eu nunca tinha ouvido falar, mas assim, ele já teve várias controvérsias, né? Teve várias, e todo mundo, sempre que alguém vê a possibilidade de tentar tirar ele do ar e cancelar, as pessoas abraçam mesmo com força, porque tem muita gente que
Você não chega nesse nível de sucesso sem fazer inimigo, né, velho? Não tem como, é impossível. Nesse caso aí, o que aconteceu? Aconteceu exatamente o que você falou. Galera começou a apoiar ele, o Spotify tirou ele do ar por um tempo. Mais outro lugar que ele postava lá tirou ele do ar também. Galera fez boicote, os caralho. Aí ele voltou, ficou alguns dias fora só. Aí ele voltou, ele assumiu que tinha que tirar do ar, tirou do ar e tá aí até hoje. Teve uma galera que saiu fora do circuito Spotify, Apple e tal por causa disso, né? O Russell Brand é um deles, o podcast dele é legal pra caramba. Monark. O Monark se fudeu bem, né? Coitado. Eu não acho coitado não, cara. Ele tava testando o limite da plataforma, que não é possível, cara. Pra mim, pediu, só né? tem uma explicação. Ele tava testando o limite da plataforma. E ele achou. Achou. Porque não é possível, cara. Não é possível. O cara é muito doido. Eu sou o rei do mundo! Ó, esse dado Vai. é bacana. Se estima que revenue, como é que fala isso? A rentabilidade de lucro gerado pela indústria de podcasts em 2023 vai fechar em 23,56 bilhões de dólares. Nossa, dá uma fatia pra gente desse aí. Quanto desses bilhões já vê pra nós aí? Quantos por cento? Então, disso? 1% desse grupinho aqui a gente gostaria de ter. Então, aí seria lindo, hein, meu amigo? Mas e se estima que aqui tem de ano por ano falando essa mesma estatística, quando a gente parar de gastar para fazer isso daqui, acho que já estão. Aí é um indicativo de sucesso. Uou, aí sim. Né? Mas quando 0 a 0, estamos no lucro. É uma marca importante quando chegar ao 0 a 0. Se estima que essa estatística em 2030, que não está longe, nem menos de uma década, vai bater os 130 bilhões, ou seja, vai aumentar muito. É muito grande. Eu não sei, ver isso aqui me gerou uma dúvida. Vocês não se chegou a comprar, mas vamos dizer assim, já considerou alguma coisa, algum produto que a galera recomenda nos podcasts deles? Como Já. Já. Não Tá. cheguei a comprar, mas quero, mas não comprei ainda. Sim. É porque assim, eu vejo uma diferença nas propagandas de alguns podcasts, tá? Não são todos. Mas eu vejo alguma diferença nas propagandas de alguns podcasts. Eles escolhem as propagandas que eles querem fazer. Porque daí fica muito mais orgânico e natural você falar de um produto que você compraria de fato do que de um produto que você só vai fazer a publi por dinheiro. Concordo 100%. E na internet você tem um pouco mais de liberdade para fazer essa escolha, dependendo da sua condição. Se você é novato e precisa de dinheiro para fazer o seu programa continuar existindo, eu entendo você fazer publi de qualquer coisa e é ok, não tô criticando, acho válido pra caralho, inclusive, mas chega uma hora que dá para você escolher fazer a publi dos bagulho que você acredita, tá ligado? E Sem aí dúvida. a publi fica melhor, fica mais fácil, ela identifica melhor com o seu público. Então, se a galera que te escuta, ela se assemelha com você e você escolher um produto que você compraria, é mais fácil de você ter mais sucesso com a publi. Você vende com veracidade, né? Cara, quando você pega, por exemplo, certos podcasters que fazem, ou que tem, ou influencer, né, em geral, eles lançam o produto uma vez, tipo, 1 por dia, ou 3 por semana e tal, e estão fazendo isso faz anos, e tem uma certa legião de seguidores. Essas pessoas meio que, os seguidores, os fãs, acabam se tornando parte daquela família, vamos dizer assim, né? Então, se você está vendendo uma coisa que você usa, elas sentem que é uma recomendação, tipo, o nosso antigo, como é que falava? Boca a boca falava, não era? De dar, assim, para você dar credibilidade para uma coisa, você ia acreditar muito mais se o seu melhor amigo te falasse que uma coisa era legal do que alguém na TV que está tentando vender um produto. Vou tentar fazer um paralelo interessante com o que você está falando. Por exemplo, eu preciso comprar uma camiseta, mas eu não fui atrás ainda. Aí eu tô assistindo um bagulho que aparece uma propaganda de uma camiseta.
Aí seria mais ou menos igual você perguntar pro seu brother, ô, mano, eu tô precisando comprar camiseta, você sabe de alguma marca, algum lugar bom pra comprar? É parecido, certo? Eu acho que é isso. Por isso, uma das coisas que gera muito ódio na internet, né? Novidade. Ódio na internet é sinônimo, praticamente. Mas uma das coisas. Exato. Leonasmo. Uma das coisas que gera muito é isso. Tem influencers ou podcasters ou apresentadores, o que for, escolhem determinadas coisas por causa de carreira, por causa de não sei o que lá. Chegou um momento onde eles fazem alguma escolha que é meio duvidosa da parte, do ponto de vista dos seguidores deles, e os seguidores se sentem traídos, né? Aí eles arregaçam. Sim. Tipo, acontece direto, né? De canal sendo cancelado para baixo, para cima. Suas escolhas não vão agradar 100% jamais. Exato. Mas esse lance da propaganda, foi o que o Henrique falou. Quando você traz para perto de você o negócio, você usa, você acredita naquilo, você põe a mão no fogo pelo produto, pela marca, vende muito mais, cara. A gente pode até fazer um paralelo lá atrás, quando na TV aberta, os produtos da Bombril, que tinha o cara lá que fazia os merchans da Bombril, né? Esqueci o nome dele. E que era um cara super carismático, um cara super legal, e eram as propagandas muito bem feitas, e todo mundo usava as porras do produto, porque a propaganda era sensacional, né? Aqui na Nova Zelândia tem também. Tem marca de uns bagulho que a mesma pessoa faz 3 décadas fazendo propaganda. Isso pega. Um exemplo de um produto que eu queria comprar, não comprei ainda, mas quero, é aquele hidromel do Philip Mead, que ele anuncia sempre lá no Flow. Ele traz uma estatística. Ele traz uma estatística gigantesca, porque ele diz que assim, o Philip Mead tem 7 tipos de hidromel. E ele participou do campeonato mundial aí dos hidroméis do mundo. 5 campeonato mundial, ó, filha da puta. Você tá achando que é campeonato de bairro? É mundial. É campeonato mundial, ó, filha da puta. 5 Patrocina nós aí, Felipe Mead. O Felipe Mead. 5 dos hidroméis ganharam medalha de ouro e os outros 2 ganharam medalha de prata. Ou seja, deve ser um negócio bom, né? Não, com certeza deve ser bom. Deve ser bom pra caramba. Eu não tenho dúvida que aquilo deve ser bom. E eu tô aguardando pra comprar isso aí. Quantidade de episódio que você vê a galera ficando doida tomando aquele negócio. No Flow e em outros lugares também, no Inteligência Artificial, a galera vai tomando, né? E tudo bem que quando ele faz a propaganda não pode tomar, mas deve depois, no meio do episódio, eles vão tomando, né, mano? Que ninguém nem fica sabendo, tá ligado? O nego vai ficando loucão, uma birita atrás da outra, que deve ser gostoso pra um caralho. Deve ser bom mesmo. Eu tenho vontade de comprar um de cada pra provar. Também tenho. Bom. O de frutas vermelhas e o Double Oak. Isso. Aí, Felipe Mead, patrocina nós, a gente sabe quanto custa uma lasca de carvalho? Aí, Igor, chama nós pra trocar ideia. Cusão. O Igor, eu já conheço ele desde a época que ele fazia gameplay de King of Fighters, que ninguém escutava esse cara. Ninguém via os vídeos dele. Eu já via e eu achava mal massa. Manda um direct e eu só comecei a escutar o Flow por causa do Igor, inclusive. Porque o Monark, eu achava o Monark assim, eu tinha uma opinião positiva sobre o Monark no começo. Porque eu pensava assim, o Monark é aquele doidão, porque toda galera tem um doidão sem noção, tá ligado? É aquele doidão sem noção que ele vai fazer vai levar a conversa para um lugar que vai trazer essa conversa como se fosse a conversa dos seus brother idiota de bar, tá ligado? Você tá querendo dizer que você é o nosso Monark, é isso? Não quero. Eu posso ter muita semelhança, e é talvez por isso que eu gostava dele no começo, mas não sou o Monark, me recuso a ser o Monark. Mas eu achava que o Monark era esse cara aí, mas não, ele tinha mais camadas por trás, e algumas as quais eu não gostei nem um pouco. E aí eu comecei a rever meu conceito sobre, e aí ficou difícil aceitar, porque tem gente que não dá pra você trocar ideia, cara. Isso é verdade. Tem gente que não dá pra trocar ideia. Isso eu concordo. Então é difícil. É muito complicado. Eu concordo que as pessoas devem se expressar livremente. Esse cara é o Dudu, ó. O cara que eu falo sobre ele. Para de atrapalhar nós aqui, ô filha da puta. São arrombados. Estamos gravando aqui, esse otário vem encher o saco. Nossa, ele tá comendo bastante pão aí, Dudu. Esse cara aqui... Hã? Esse cara aqui se vira com a edição depois. Filha da puta. Eu vou zoar com você, fica tranquila.
Onde a gente tava? Bom, a gente tava aqui, ó. Vamos partir agora pro... Boa chance de voltar pro coisa. Finalmente pro episódio. Vamos falar agora, então, um pouquinho, rápido, sucinto, sobre a nossa trajetória aqui do Abroad até esse 21º episódio, como vocês se sentem, como foi essa caminhada até chegar ao 1% da nata top of the world do podcast. Diga aí, Henrique Machich. Eu vou começar respondendo uma pergunta que estava na minha lista aqui, que foi a única que a gente não fez ainda das perguntinhas que eu tinha feito. Eu acabei incluindo minhas perguntinhas no nosso papo, porque eu sou pilantra. E essa aqui é a última das perguntas que ficou. Por que você, e no caso agora vai ser eu, porque eu vou responder, quis fazer um podcast? Eu não quis. A princípio não era isso que eu queria fazer. A princípio a gente ia fazer alguma coisa, eu e o Mota já estávamos conversando sobre fazer alguma coisa. O Mota é um cara muito entendido no audiovisual e ele queria fazer alguma coisa audiovisual. Aí a gente pensou em escrever umas histórias, fazer os audiodrama, né? Que eu tinha mostrado para ele do Paciente 23 e o meu zóio brilhou. Falou, mano, dá pra gente fazer alguma coisa nesse sentido aí, né? Aí as conversas começaram, eu imagino, e começaram a pipocar as ideias na cabeça do Phil. Aí ele veio com essa ideia aí. Falou, e se nós fizermos um podcast? Você daí, eu daqui... Aí eu vou chamar o Caio, lá da Nova Zelabs, e mais um outro brother também que eu conheço, que manja de Argentina. Aí eu falei, parece interessante. Faz um grupo aí e a gente começa a desenvolver a ideia. E aí ele fez o grupo para começar a desenvolver a ideia, e a ideia não desenvolveu. Olha que beleza. A ideia parou no tempo ali. Aquele grupo ficou sem trocar ideia um tempão. Aí o Phil, de novo, que é o grande cérebro por trás desse projeto. Nossa, cerebrão. Tô mais pra pink do que pra cérebro. Ele falou assim, quer saber? Não percebi interesse desse brother aí, percebi interesse da sua parte do Caio. Vamos fazer um grupo separado, vou fazer nós três, e é isso aí, porque eu não vi interesse do cara lá. Não vou ficar esperando uma pessoa que não tá interessada. Falei, nós, tiozão, resolve essa parada. Ele não foi lá e não resolveu. E aí colocou o Caio lá, e aí o Caio já tava com 400 ideias, e eu falei, agora vai sair do papel essa porra. E exato. Isso começou em novembro, em fevereiro a gente gravou o primeiro desse ano. Exatamente. E foi assim que eu comecei a fazer o podcast. A gente vai completar um ano já, cara. E vamos completar um ano já de nascimento do Abroad. Nem tinha esse nome ainda. Não tinha, tem outras ideias. Outras ideias. Mas isso que você falou é real, porque eu não queria perder muito tempo, sabe? Eu queria pegar uma galera que tivesse a fim de fazer, e aí começou a enrolar muito, e você está certo. Boas ideias sem realização são só ideias. Às vezes você tem que correr primeiro para depois engatinhar, né, velho? Sim. Porra, volta. Essa foi boa, hein? Filosófica essa o Bona vai gostar. Vou mandar pro Bona essa aí. Eu não posso levar crédito, porque isso aí foi o Ozzy quem falou muito tempo antes. É mesmo? E você, Caio, por que você quis fazer um podcast? Eu acho que você resumiu bem. Eu não tinha a intenção de fazer podcast especificamente. Eu tinha a intenção de ligar aqui no mesmo horário que vocês estão falando e trocar ideia. Só isso. Não tenho. A minha pretensão acaba aí. Não tenho muita... Não, acho que evoluiu dessa forma, acabou se tornando um show, mas para mim é só o nosso trocar ideia, tá ligado? Porque a gente não tem como fazer isso pessoalmente no momento, sei lá, a gente não fez isso por 2 décadas e falou, agora é a hora, vamos lá. Antes do Phil falar, eu quero comentar isso que você falou. O fato da gente estar separado deu a identidade que a gente tem agora. Então, eu acho que foi bom, porque deu essa identidade de a gente traz a realidade para o país que a gente está vivendo, a gente tem esse lance de, com certeza vocês vão concordar comigo, o fato de achar horário é uma bosta em 3 fusos horários diferentes. Eu nunca vi isso em nenhum podcast que seja constante.
Então, isso, além de dar a nossa identidade, deu uma identidade que eu considero única. E isso é um ponto que não foi de propósito, mas é positivo. Eu acho que talvez esse seja o nosso maior comprometimento, né, em questão organização. Qualquer comunicação que a gente, para quem quer uma olhada nos bastidores do que é fazer esse show, qualquer coisa que a gente precise falar com um e com o outro, mesmo tendo um computador no bolso ou na mão o dia inteiro, de forma útil, a nossa resposta de um para o outro é umas 12 horas de diferença. Porque eles vão falar... A gente tem uma janelinha de horário muito pequena que tá os três ativos. É uma janela muito pequena, né? E às vezes a gente consegue conversar nesse horário. Mas é uma janela pequena. Falar que eu tô ativo 6 horas da manhã na segunda-feira é difícil. Não, mas eu digo, quando a gente tá no grupo, conversando ou trocando ideias sobre os episódios, é uma janela de horário muito curta, que às vezes a gente consegue bater e consegue discutir ali. Mas eu concordo com o Caio, inevitável que o delay é de 10, 12 horas para a gente conseguir avançar os assuntos, né? Que além de fuso horário, todo mundo trabalha num horário diferente também. Quando um tá pensando a respeito das coisinhas que a gente precisa decidir, o outro está trabalhando, o outro está dormindo e vice-versa. Então isso aí nunca casa, né? Tem bastante obstáculo se você for pensar. Tranquilamente, um outro grupo de pessoas poderia simplesmente falar, não, deixa quieto, é muito difícil, não vai rolar. Entendeu? Eu tenho um monte de obstáculo aqui quando a gente grava de manhã, cara, que é o cachorro do vizinho latindo, é as minhas cachorras latindo, é a porta que abre, é o cara que vem entregar o gás na hora da gravação. Então são vários obstáculos. Se você parar para pensar, são mais obstáculos do que pontos positivos. A diferença é que o ponto positivo está sendo bem positivo e é por isso que a gente continua. Porque o Henrique tem a porta que abre, o aspirador, a barata que tem que matar, o Dudu que entra e enche o saco. É muito obstáculo. O legal é observar, assim, mesmo que sejam coisas que talvez fiquem mais óbvias pra gente, que tá mais envolvido, eu acho sempre legal quando a gente consegue observar certos progressos, sabe? De vez em quando a gente tem uma coisinha que melhorou, notável, né? Dá pra você ver que melhorou, que a gente fez com um pouco mais de organização, um pouco mais planejado, até coisas pequenas, tipo, tá um pouco mais confortável falando na frente da câmera. Por exemplo, uma coisa que esse podcast que eu tava falando, que tem esses 4 caras que trabalham na indústria de games e tal, cara, ontem eu tava assistindo um episódio e fazia semanas que eles não lançavam um, e eu não acreditava a quantidade que um fala por cima do outro, por exemplo. E eu falava assim, porra, nisso daí a gente melhorou pra caralho, né? Por exemplo. É a dinâmica, né? Porque tem uma... Vai. Não, eu vou ser, vai. Tem um lance interessante de você falar em grupo, sem roteiro, sem nada, né? Você tem a ideia, a pessoa conclui a ideia, você mais ou menos sabe onde ela concluiu, e aí você não espera para ver se ela concluiu. Você já sabe que ela concluiu e emenda, e a outra pessoa automaticamente fica quieta para escutar o que você falou, porque ela já concluiu, ela percebeu que você vai adicionar algo. Então, você evita o falar por cima e evita a grande pausa para poder conectar uma coisa na outra. A grande pausa, quando tem essa grande pausa, você percebe que no nosso caso, como é gravado, tem o corte do menino Phil, né? Mas quando você percebe que a conversa é que o ritmo tá foda. O cara fala, o outro já emenda, e aí pra mim é isso aí que é o foda. Isso. E é isso que é o bom também. Isso no episódio com o Bona, do filósofo, isso foi muito bom. Eu fiz pouquíssimos cortes ali, pouquíssimas pausas, rendeu muito, assim, foi uma dinâmica muito boa a conversa. Sim. Isso ilustra um pouco do que você estava falando, não? Caio? Eu não ouvi o que você falou. Isso ilustra um pouco do que você estava falando. Com certeza. Eu achei que você estava perguntando alguma coisa pro Felipe. É legal. Pelo visto, a gente ainda não chegou lá ainda, mas estamos indo. Não precisa ser perfeito, né? Vamos dizer assim. É melhor que não seja. Eu acho legal, cara, observar melhoras, assim. A cada episódio tem
Isso é uma das coisas que para se observar, é o flow do negócio. Muitas outras vezes, tipo, o modo como a gente interage, assim, a respeito de assuntos é muito legal. Eu acho que muitas vezes saber discordar ao vivo não é a coisa mais fácil do mundo, sabe? E, tipo, eu já vi podcasts onde as pessoas meio que ficam meio puta um com o outro, sabe? Porque eles não... É assim, ó, mesmo que você tiver um roteiro, é praticamente impossível, a não ser que fosse um show de televisão daqueles à moda antiga, onde é gravado anteriormente e tal, e editado. Se você está tendo uma conversa em tempo real, é muito, muito difícil você se apegar 100% ao que está no papel, né? Então, no nosso caso, que a gente nunca prometeu uma espécie de comprometimento com roteiro, né? Apesar da gente ter uma ideia geral do que o episódio vai ser, muitas vezes acontece que tem diferença de opinião, tem diferença de ponto de vista, tem isso e aquilo. Só que quando você está fazendo isso em tempo real, você tem que se conter às vezes, porque você tem que entender que o que você está fazendo tem que ter um certo fluxo, vai ter uma certa duração. E se você discutir depois de 10 minutos, o que você vai fazer? Cancelar o episódio? Não dá, né? E você vai ter que levar isso de uma certa forma. O fato da gente se conhecer a cada episódio um pouco melhor e entender que às vezes as pessoas falam uma coisa e sai meio que como se estivesse dando motivo para uma outra pessoa, um ouvinte, tomar como crítica, mas às vezes não é isso, é o jeito da pessoa se expressar, entendeu? Então saber contornar essas coisas é mais difícil do que parece. Não é assim, tipo, beleza, qualquer pessoa pode ligar a câmera, começar a trocar ideia entre grupo e vai fluir, que é uma beleza, entendeu? Não é assim. Cara, mas essa é uma parte muito legal da gente se conhecer há muitos anos, a gente não tem pudores também entre a gente, e a gente sabe que muitas das ideias que a gente tem não são compatíveis, entendeu? A gente pensa coisas diferentes, e isso é bom pro rendimento da conversa até, para cada um dar uma opinião e discordar dela, isso é legal pra caramba. E ninguém sai daqui puto um com o outro porque discordou da ideia do outro, né? Fala, eu gosto de azul, eu gosto de vermelho. Beleza, e é isso aí, cara. Essa é a parte mais legal que eu acho entre a gente, das conversas que a gente tem, e a gente discute, cada um expressa o que quer expressar, e sai daqui normal, entendeu? Não abala nada. Isso é muito... Fala por você, seu otário. Com essas ideias merda aí, que você fica falando aí pra todo mundo aí, eu sou obrigado. Então você dorme com a consciência pesadinha? Que dó de você. Eu durmo putaço, falo assim, não, agora acabou, pra mim é o último episódio, vai tomando cu aqueles dois otários. Me faz acordar às 5 da manhã, essas porra. Exato. 5 da manhã é o caralho. O cara levanta 5 para 6, já vem com ramela nos olhos. Se eu fizer isso, eu não começo no horário. Eu sou o rei do mundo! Deixa eu só falar uma coisa. Lógico que eu deixo, cara. Tem duas... Mas peraí. Ixi. Vai ser uma coisa? Já falou que é duas. Deixa eu falar uma coisa. Tem duas, então peraí. Aí não. Então vai. Eu vou falar uma coisa. Tem duas formas que a gente pode continuar isso, mas por questão de tempo, a gente tem que escolher uma. Tá. Então, Saiu bem. Saiu bem, beleza. Ou é a experiência, 21 episódios, veterano, Nossa, tá ligado? Muito experiência. Agora sim. Filha da puta. Parabéns. Ou a gente pode mergulhar em mais estatística, que tem umas coisas legais, e eu não cobri nem 10% do que eu tinha pesquisado. Ou a gente pode continuar falando das nossas experiências pessoais, que eu tinha uma coisa mais com relação a... Talvez tinha falado a respeito, talvez não me lembro. Esse negócio de falar de sucesso é uma coisa meio fascinante, porque o que é sucesso para uma pessoa pode não significar nada para outra, né? Então, como indicadores. Quais são os indicadores que você está usando? Exato. Então, quando a gente fala uma coisa, bota um negócio assim, uma frase assim, a gente vai publicar isso na internet, né? Quem quiser ver, vai ver. E, de repente, viraliza, sei lá, fulano de tal, do nada... fala que o podcast deles é super bem sucedido. Do que você se baseia para falar disso, né? E no nosso caso é uma estatística, que tem certas limitações, né? A gente começou falando a respeito disso no episódio,
isso daí não está vinculado o retorno financeiro, por exemplo. E como assim a gente pode considerar isso sucesso, né? Eu acho que isso aí é uma discussão que a gente pode ter por horas, assim, meio que cada um deixando o ponto de vista né, de cada um a respeito de por que isso pode ser sucesso, né? Por que isso é considerado bem-sucedido e por que não? Eu tenho um indicador que pode ser considerado sucesso, no nosso caso. Frequência. Isso é com certeza. Eu também A gente acho tem conseguido manter. E como eu falei para vocês, lá atrás, expectativa de vida do podcast médio é de 174 dias. Então, vamos dizer assim, em termos de dias, vamos dizer, a nossa primeira publicação foi, o quê? 5 meses atrás? 4 meses atrás? Fevereiro. Foi a primeira gravação em fevereiro. A primeira publicação acho que foi em abril. Então, em termos de dias, a gente não está muito para frente disso. Só que, ao mesmo tempo, outros programas subiram 3 episódios nesse período. E a gente, por ser todo mundo que tem trabalho, todo mundo, tipo, não é a nossa prioridade. A gente não está querendo virar influência da noite para o dia e tal. A gente manteve uma frequência muito substancial, na minha opinião. A gente planejou ela e a Sim. gente assumiu uma frequência que a gente conseguiria dar conta. Exato. Foi realística, né? Vamos dizer assim. Não está sendo fácil, mas está sendo possível. Para quem não sabe, a gente gravou 7 episódios de Gaveta antes de lançar o primeiro, não foi isso? 7 ou 5? 7? Não lembro agora. 7. Foi por aí. Acho que foram 7 episódios gravados antes de lançar o primeiro, né? E a gente já chegou a ter 11 de Gaveta. Isso. E o plano inicial era ter 10, e a gente mudou isso no processo. Exato. E uma outra coisa que eu, ouvindo podcasts, né, como consumidor de podcasts, é a nossa qualidade. Ok, nós temos limitações técnicas, tá cada um num lugar, às vezes atrapalha, às vezes não, a internet funciona muito bem. A qualidade do nosso produto, ela é muito boa. Eu digo que ela tá entre os melhores aí, vamos dizer assim. Porque eu já ouvi muito podcast ruim, com áudio ruim, com dinâmica ruim, com umas conversas devagar. O podcast era editado, não era ao vivo, e tinha umas pausas longas, um negócio que não desenrolava, era chato de ouvir, com áudio ruim e tudo mais. Isso eu consigo me orgulhar do trabalho que a gente está fazendo, que a gente está entregando uma qualidade muito boa, dentro da possibilidade que a gente consegue. Pô, a gente tem vinheta de introdução, tem coisinhas, tem uma edição legal, o nosso áudio não é ruim, não é o melhor áudio do mundo, mas é um áudio muito limpo, certo? Dentro das possibilidades. Isso é um ponto bem positivo. E vou destacar o seguinte, isso a gente faz sem dinheiro, hein? Sendo pobre. Sem dinheiro nenhum. Por isso, quem tá ouvindo nós, compartilha o vídeo aí, ajuda nós, cara. Imagina, se você já tá curtindo do jeito que tá agora, imagina nós com o dinheiro. Imagina dando dinheirinho no YouTube, dando dinheirinho lá no corpo. A gente tem um patrocinador. Você que tá ouvindo nós, não precisa pagar nada ainda. Mas curte nós, ajuda nós a crescer, porque daí a gente consegue entregar um produto mais legal ainda. Porra, exato, ia ser top, som. Fala aí. Exatamente. Já fiz a choradeira do like. Já. Boa. Convidados, né? Quanto maior você for, maior a possibilidade de trazer convidados que a galera quer ver. Realmente escutar, né? E não nossos amigos doidos. Exato. Mentira. Os nossos convidados são especialíssimos, todos eles estão no meu coração. Exatamente. E quando a gente for famoso, os nossos convidados, que são nossos amigos, vão voltar para participar. É o que eu queria dizer. Eu agradeço muito os convidados que aceitaram conversar com a gente, né? Aceitando essa empreitada louca. Os caras vestiram a camisa e vieram aqui, né, mano? A galera veio conversar com a gente. Principalmente a Karen, porque a Karen, se não agradar ela deixa o Mota dormir na rua. Esse foi pra você, Karen, mas depois você ouve lá. Agora ela não tá ouvindo, mas ela tá aqui lendo Stephen King. Porra, tops. Viu? Bom demais. E isso é louco, porque a gente vive num mundo hoje em dia que tudo que você quiser tá disponível de graça na internet, né, cara? O que você quiser aprender, tá lá.
Se você quer aprender como ser um podcaster, tá lá, tá grátis, vai aprender. Se você quiser aprender a editar, tá escrito também. Se você quiser aprender a escrever um roteiro a respeito do que você vai falar, tá lá também. Como divulgar, tá tudo lá. Só que Tem eu acho tanta que coisa que dá até para aprender errado. Então, exatamente. Eu acho que isso é um outro ponto também. O fluxo de informação disponível é gigantesco. Até outras profissões mais formais, se você quiser aprender a desempenhar também, você pode aprender pela internet, não tem problema. Se isso daí vai te conseguir um trabalho ou não, é uma outra coisa. O que falta para muita gente hoje é ser um pouco mais casca grossa, né? Tipo, para chegar nesse número de episódios que a gente fez, não interessa que a gente saiba fazer essas coisas, a gente tem que fazer. Então, não é só o fato de ter o know-how, a gente precisou fazer e chegar até aqui, né? Tá, então eu vou falar. Eu não ia falar, mas eu vou falar. Ai, nossa. Se foda. Vou deixar pros telespectadores ouvirem. É um trampo do caralho, né, mano? A gente conversa muito entre a gente e, tipo, um episódio com material bruto de 1h30 de gravação, eu demoro ali 6, 8 horas para editar. É um trampo do cacete, cara. Eu vou editando em pausas, na hora que dá, às vezes de madrugada, às vezes eu paro um pouquinho, venho aqui meia hora, edito um pouco e paro e volto. É um trampo desgraçado, cara. Então, vamos aproveitar isso aí, essa deixa sua. Valoriza nós, né? Para falar o que cada um faz aqui. De bastidores. Isso é legal, isso é legal. Começa por você então, Henrique. Eu, além das reuniões que a gente faz e participo da produção das pautas e os mini roteirinhos, eu faço a parte de mídia, né? Então, eu que comando o Instagram, eu que comando o YouTube, respondo os comentários, sou eu que faço isso. Claro que se tiver alguma coisa que um dos dois quiser fazer lá, eles têm acesso e eles podem fazer também. É que provavelmente não dá tempo, porque a gente, além do nosso podcast, a gente tem trabalhos para fazer, né? A gente faz outras coisas da vida. Eu faço isso aí, eu que desenvolvo os textinhos de descrição dos vídeos e também faço alguns dos textos dos teasers que a gente lança. Eu escrevo os roteirinhos, né? E às vezes o Mota ajuda, às vezes é de improviso também, aí é mérito próprio de cada um. Mas geralmente tem um textinho que sou eu que escrevo. Caio, o que você faz, Caio? Além de participar dos episódios ao vivo, mas não ao vivo, thumbnails, roteiros dos episódios, ideias de modo geral, conceitos para futuros episódios. Você faz o conceito das thumbnails, né? Sim. Também. Aí, boa parte da pesquisa parte de você primeiro, né? Roteiro dos episódios, né? De forma geral, normalmente eu tenho uma ideia, a gente vai debatendo, daí algumas semanas na frente é o que vai se tornar o episódio. E script, de modo geral, né? É uma coisa... Eu não tenho que sentar em um momento e fazer horas, mas uma vez que, tipo, você tem aquele eureka na cabeça, assim, a respeito do assunto, meio que não desliga, você tá assim, o tempo todo que você tá fazendo alguma coisa no seu dia a dia, você tá pensando, a gente pode falar a respeito disso, a gente pode falar aquilo, e aí quando a gente finalmente senta, escreve o esqueleto do que o episódio vai ser, né? Você vai anotando os tópicos, né, e depois você conclui tudo junto, né? Agrupamento de ideia. Isso. Acho que é conceito dos episódios e fazer o script, mas se a gente tivesse no mesmo fuso horário, eu acho que isso aí seria muito mais colaborativo do que é. Sem dúvida. Porque muitas vezes, assim, tipo, como vocês devem, mais do que eu ainda, porque eu não tenho rede social, todo mundo recebe mensagem e notificação o tempo inteiro, então às vezes você olha alguma coisa e, tipo, você deixa para responder depois e o tempo passa, você não vai nem lembrar, e no dia seguinte a gente já tá falando de outra coisa e tal. Então, passa, você sofreu calado. Então, eu acho que é mais uma coisa que acabou se tornando uma necessidade do que a gente predeterminou dessa forma, né? Bom, eu faço as edições do episódio todo, a parte de áudio e vídeo. O vídeo é muito pouco, né? Que tá tudo praticamente pronto, mas a parte de áudio toda eu que edito.
A trilha que a gente usa é minha, uma composição minha, justamente para não ter direito autoral e não se fuder com isso. O que mais? Nós não tem dinheiro nem para comprar o microfone, não vai ter dinheiro para pagar processo também, né? Tá fudido, Eu colaboro junto com vocês nas ideias, na produção dos scripts. Colaboro junto com o Henrique na produção dos teasers, né? Na maioria das vezes a gente grava junto as divulgações que vai pro Instagram. E basicamente é isso. E tento coordenar, na medida do possível, os convidados e tal, conversar com o pessoal que a gente vai chamar aqui, né? Mas isso também é bem colaborativo. Da hora. Então, se a gente for falar linguagem corporativa, você tem cofundador, apresentador, editor, cofundador, diretor de mídia, cofundador, diretor criativo e assim por diante. Tá todo mundo fudido, isso sim. Só que para todo mundo que já trabalhou em uma empresa pequena, todo mundo faz de tudo, porque senão não vai para frente, não adianta. Mas olha, se você prestando atenção no que a gente falou agora, todas as coisas que a gente faz, isso é o que a gente faz para o Abroad estar vivo e melhorando. Então, essas são as coisas que a gente faz hoje para que saia esse produto que você está ouvindo, beleza? Se você pensa, que eu tenho um amigo meu que falou que já está pensando em ter um podcast também. Se você pensa em ter um podcast, claro que a gente não faz tudo o que a gente poderia fazer, tem muito mais coisas que daria para a gente fazer, só que a gente não está dentro das nossas possibilidades, mas é como se a gente fizesse o mínimo para sair o negócio que a gente está fazendo, saca? Então tem uma ideia de como dar trabalho e do que você tem que fazer para que, se você quiser fazer um podcast também, ele passar do 21 também. Então, antes de você começar, já dá uma pensada nesse tanto de coisa que a gente já falou que faz, porque se você vai fazer um sozinho, imagina, você vai ter que fazer tudo sozinho. É coisa pra caramba. Não parece, mas é muita coisa. É bastante. A lista de coisas que você tem que pensar, que você tem que ter organizadinha, é maior do que parece. Maior do que parece. Maior do que parecia quando a gente começou, por exemplo. Eu acho que no final das contas, as pessoas, tecnicamente, se você botar o seu telefone na sua cara e se filmar falando, você pode publicar isso que você quiser. Só que a gente sempre quis fazer com um mínimo de qualidade, né? E isso se estende até nas conversas em si, porque se a gente fosse só, por exemplo, a gente poderia fazer toda semana, vamos dizer assim, nesse horário, sentar aqui, tomar umas e falar bosta. E a gente poderia publicar isso, mas essa não é a proposta, né? Até para você pensar em coisas que seriam interessantes falar a respeito, desenvolver como abordar de diferentes pontos de vista, né? Falar disso em tempo real, porque a gente pode não poder falar ao vivo porque é editado, mas é em tempo real, né? Tipo, não é que eu memorizei uma fala e eu tô falando aqui para vocês e vocês a mesma coisa. A gente tem que reagir a respeito do que as pessoas estão falando em tempo real. E a gente não vai dublar alguma coisa na edição depois porque falou alguma coisa que se arrepende, entendeu? Então tem um certo nível de habilidade nisso e de autoconhecimento e assim por diante. Se alguém, por exemplo, fosse julgar tipo, vamos supor assim, que a gente gerasse um pouco de hater, né, por causa de algum aspecto do show, que faz parte também, não é um problema com isso, só que a gente nunca tentou simplesmente fazer coisa por quantidade, né, a gente tenta colocar coisas no ar que sejam o nível de qualidade que a gente se propôs a fazer. Se fosse para fazer quantidade de coisa, a gente podia lançar toda hora, né, porcaria. E o que eu ia completar o que você está falando é que, assim, eu não precisaria fazer o que eu vou falar agora, mas eu faço porque eu gosto. Eu escuto todos os episódios de novo, quando eles saem nas plataformas. É um conteúdo que eu consumiria, saca? Então é interessante eu fazer um negócio com duas pessoas que dão opiniões que às vezes completam, às vezes divergem da minha, mas ainda assim sair um produto interessante a ponto de eu querer ouvir o meu próprio produto. Eu quero consumir meu próprio produto. E por causa disso, eu acredito no que eu estou fazendo. Isso, além de me motivar a continuar, me motiva a melhorar. Idem. Mesma coisa. Eu ouço os episódios,
tanto quando estou editando, porque eu tenho que ouvir tudo de novo, e na grande maioria das vezes eu baixo no Spotify e escuto de novo. Até É da hora isso. para nível... para poder ouvir se tá legal mesmo, se tá chato, se tá bom, né? Mas olha que interessante. Isso, Você poderia fazer isso de maneira profissional, tá? Uhum. Porque você acaba fazendo de qualquer forma. Mas eu tenho certeza que você se entretém com aquele produto de novo. Sem dúvida. Como se eu não fosse eu falando, fosse uma outra pessoa falando. Isso. E eu me entretenho de novo, saca? Eu acho isso muito bom. Eu, quando escuto o nosso podcast, eu escuto como se fosse um outro qualquer que eu tô ouvindo, né? É legal isso. Obviamente que aí eu acabo pegando alguns pontos que a gente pode melhorar, né? E trago para cá. Mas na grande maioria das vezes eu escuto como se fosse um outro podcast qualquer e eu gosto do nosso trabalho também. Gosto bastante. É doido. É como se você estivesse dando um feedback para você mesmo, Isso. no sentido de eu tô fazendo alguma coisa que eu ouviria, que eu consumiria. Isso. E isso Exatamente, é muito da hora, eu acho. Preciso voltar a ouvir. Eu parei no 10º. Preciso voltar a ouvir. Por favor, ouva você. Tem sido complicado em questão de disponibilidade de tempo. Olha só que estatística interessante. Eu sei se vocês querem terminar, mas ó. Não, antes de terminar, tem uma surpresa aqui. Vou terminar, vai terminar o caralho. Vou enfiar uma estatística no seu cu. Os gêneros mais populares de podcast de acordo com regiões do mundo. Na América do Sul, na América Latina, ficção é o primeiro. Não tem números, mas tem assim, é um gráfico, né? Então, ficção é o topo na América Latina. Desse tamanho assim, ó, o gráfico. Gráficozinho? É um gráfico muito louco. Só pra você ter uma ideia desse tamanho, se o outro é assim, ó. Que mais aqui? Segundo, educativos. Claro que a América Latina, né? Educativos vem em segundo lugar. Aí tem religião e espiritualidade é bem alto também, ciência e música vem mais ou menos. Então esses seriam os top 5 da América Latina. A gente talvez seria na sociedade e cultura, eu imagino. Provável. Porque a gente não é esporte, não é tecnologia, não é crime, não é TV e filme. Sobrou! Não é arte, não é business. Business é alto também. Não é comédia, tecnicamente. Não, cara, a gente fala de coisas... A gente não é nichado, né? Esse que é o ponto. Não é um ponto. A gente fala do que a gente gosta de conversar, praticamente. Isso. Que, no caso, é várias coisas. Caso várias coisas. Eu acho que é isso. É mais ou menos isso. A gente não tem um gênero, né, definido. E eu espero que a gente não tenha. Eu gosto de poder fazer isso. Sim, isso uma das partes mais legais é isso. Porque assim, de uma certa forma, vamos dizer, se a gente se dedicasse, ou vamos dizer, se a gente fizesse um segundo podcast, a gente fizesse um segundo podcast falando de uma coisa específica e ficasse famoso por isso. Ainda assim, eu acho que vem com um lado negativo, que é você estar limitado, né? Você não pode falar a respeito de outras coisas. Vai chegar uma hora que você vai encher o saco de falar daquilo e você vai ter que continuar. Exato. Porque aí vai ser trampo, né? E aqui não tem. Você pode encher o saco de fazer o programa, mas não do assunto, porque o assunto vai variar sempre. Eu sou o rei do mundo! Bora lá? Qual que é a surpresa? A surpresa que eu ia trazer para vocês, pra gente comemorar o nosso Top of the World podcast. Como diz o Caio. Podcast. Não é podcast. Podcast. A elite, eu gosto desse termo. A elite dos podcasts do mundo. Para comemorar a nossa elite do podcast do mundo, a gente já vem conversando há um tempinho sobre um episódio que nós não gravamos ainda. Por isso que eu já até roubei. Nós não gravamos esse episódio ainda. Vamos gravar em breve. Que é um episódio sobre saúde corporal, atividades físicas, educação física. E como chamava? O Paulo Cintura. Isso! Dando um spoiler, a gente vai falar de saúde mental também. Então, quando a gente vai fazer da saúde mental, a gente vai fazer da saúde física também. Isso. Entendeu? Nós é foda. Aí que vem a surpresinha. Que nós vamos fazer um desafio. Um desafio fitness dentro das nossas possibilidades, obviamente, porque todo mundo é proletariado. Que nós não é tonto também, né?
Mas só tem Então, cara de tonto, mas não é tonto. A gente vai fazer um desafio fitness, a gente vai marcar aqui datas, e a gente vai se comprometer a tentar levar uma vida um pouquinho mais saudável até o final do ano e tentar mensurar esses resultados, né? A gente vai tirar as medidas do corpo, vai pesar. Tirar foto de antes e depois. Antes e depois é muito bom, cara. E a gente vai fazer também uns vlogzinhos aí no Instagram da nossa jornada até a semana do Natal. Também não espere muito, vai ser do jeito que dá. Não vem querer cobrar nós, Né? também vai tomar no cu. Já vai ser uma caralha fazer isso aí, que dos três aqui, eu que sou o mais sedentário. Então vai tomar no meio do olho do cu, não vem cobrar porra nenhuma. É um adicional, tá? Quiser acompanhar, Galera. legal, não quiser, vai tomar no cu também. Já tô puto. Galera, cobra o Ou Henrique. então Cobra você vai muito ser, o Henrique. ou então você vai ser o que mais vai se beneficiar. Exatamente. Ah, sim, mas não é por causa do exercício físico, é porque eu sou competitivo. Você é competitivo. Isso é verdade. Pra caralho. Tipo, você acha que os fins justificam os meios? Se você melhorar sua qualidade de vida pra caralho, mesmo que seu motivo tenha sido uma coisa inusitada, foda-se, Pô, tá no lucro. Com certeza, eu vou estar no lucro de qualquer jeito. É Exatamente. isso aí. Até se eu perder. Exato. Não tem Então- perdedores nessa disputa. Então me ajudem aqui. Vamos marcar uma data para início do projeto. Hoje. Certo? Ó, o projeto é simples, ok? A gente vai tentar, dentro da nossa rotina, se exercitar o máximo que der durante a semana e tentar comer um pouco melhor, né? A gente não vai fazer dieta restrita, não vai fazer loucura nenhuma. Quer dizer, se alguém quiser fazer, faça, né? Aí Eu não. fica a critério de vocês aí. Mas a gente vai tentar, dentro da nossa rotina, se exercitar, tentar comer um pouco melhor. No final do ano, ver se a gente consegue um resultado bacana para mostrar para vocês, para mostrar que a realidade é diferente do que muitas vezes a gente vê aí na internet, do antes e depois de uma galera. Aqueles coach que vem, eu transformo o seu corpo em 3 semanas, você vai perder 200 quilos. Essas porra aí, né? A gente vai fazer um episódiozinho para estabelecer Explicar. o processo, como vai ser, né? Claro. Cada um vai ter objetivos diferentes também, e assim Sim, por sim. diante. Vamos, E a gente vai vamos embora. estabelecer o prêmio pro vencedor. Tem prêmio pro vencedor, cara. Tem prêmio para o vencedor. Então tá bom. Senão A gente vai eu pensar senão nisso, eu cara. não participo. Não, Se tá eu não bom. tiver Então vamos. competindo, eu não Precisa ter participo. Vamos prêmio. competir. Vamos Precisa competir. ter prêmio. Vamos ver Mesmo aquele for qualquer aquele que coisa. mais se desenvolveu. Porra, legal. Aí vai ser bacana. A gente faz um prêmio aí. Eu vou se desenvolver-se. Vai, vou desenvolver-se assim mesmo, yourself. Bacana. Então fica aí esse desafio. Tudo bem. Logo em breve já tem coisa no Instagram para vocês sobre a gente, os nossos vlog. Acompanhe a gente nesses O treinamentos. Caio Motive vai a gente. mandar também, esse arrombado. Vai mandar. Tá, Eu não tenho pode rede ir. social. Então você vai mandar os vídeos pra nós e postar lá. Pra gente postar no Abroad. E Me motiva a gente comprometo também, que porque pra isso eu faço. eu tenho certeza que a gente vai desanimar no meio do caminho. Eu já Vai tô querer desanimando. desistir. Já tô Já achando tô uma desanimando. ideia idiota já. E eu acho que todo mundo tem que pegar no pé do Henrique pra caralho. Encher ele de mensagem, falar vai, Rock Balboa, e é isso aí. Vai, gordinho, entendeu? vai, gordinho, filho da puta. Você não postou, seu merda. Agora vai lá. No final dos 3 meses, a gente vai ter que fazer uma montagem de treino do Henrique. Lógico. Sim. E tocando Eye of the Tiger de fundo, certeza. Mas, certeza. Vai, Não Viu, precisa tem- monetizar nada. Tem alguma escadaria aí pra você subir correndo ou não? Eu A do moro prédio, no cara. 16º andar, senhor. Puta, sobe correndo pra gente colocar o Gonna Fly Now lá. Vai tomar no olho do seu cu. Você não pega um tolete de bosta e esfrega na cara também. Se Você fuder. vai gravar esse vídeo subindo as escadas do prédio e vamos Ah. colocar a música do Balboa pra você. Correndo? Sem morrer? Não dá. Ó, presta Andando atenção. dá. Eu já fiz. Presta atenção. Andando dá. Só que eu quase morri andando. Aí, Presta atenção. correndo é impossível. Você vai fazer isso lá na última semana. Você vai estar condicionado, cara. Nossa, condicionado. Vai Vou tá, estar com ar condicionado. É. Então a gente vai. No episódio próximo aí que a gente vai gravar, a gente vai estabelecer as datas e as metas e tudo mais. Mas o final vai ser na semana do Natal, né? Porque depois do Natal eu sei que vocês vão querer dar uma zoada. Que aí é Natal, pega no meu No meu pé, lógico. pé. Então a gente vai Fiquem no estabelecer aqui. aguardo, audiência. Fiquem no Até a aguardo semana do para Natal. mais desenvolvimentos a respeito desse É projeto. isso aí, seus filha da puta. Se vocês animarem, vocês começam com nós também, hein? Isso. Isso. Quem Imagina. sabe? Isso. Quem Vocês sabe a gente começam com motiva nós? alguém.
Cara, do mais, Se a parabéns gente para motivar nós. uma pessoa, já vai ser a maior Conquista. vencedor desse projeto. Exatamente. Se a gente fizer uma, vai ser vencedor. E se a gente fizer um monte de gente? Nossa, aí é sucesso. Aí Ia já ser era. louco, hein? Aí ia ser louco. Aí a gente vai Isso é bombar sucesso. na internet. Isso é sucesso. Parabéns. Bom, é o que eu ia Muito dizendo, bem. no mais, sucesso pra gente, parabéns pra gente. Agora estamos no Parabéns. top of the world, como diz o Parabéns Caio, a aí, elite. Elite, A dos elite podcasters do podcast. mundiais. Chegamos a esse ponto Muito e bem. vamos tentar continuar, né? Aí o próximo episódio é o último, né? Vamos finalizar. Falou, galera. Valeu, falou. Próximo episódio. Então. Agora Só a que gente foi já uma fez isso, né? aposta, Vamos parar. a gente Queria só ganhou a mostrar. aposta. Paulo Isso. seus cu aí. A Acabou, gente esse só foi o queria último. deixar. A gente só fez esses 21 episódios para deixar claro que Que é possível. é fácil. Você quer fazer um negócio, você faz. É ridículo. É isso. Não deu trabalho nenhum. Como eu coloquei em alguns episódios atrás, aquela grande frase daquela grande poeta do Brasil, tudo que eu quiser, o cara lá de cima vai me dar. É isso aí. Essa aí, ó. Não tem igual. Maravilha. Melhor motivação que essa não tem. Considerações finais? Agora dá vontade de tomar cerveja. Putz, vem aqui, cara. Tem que tá geladinha, cara. Tem as pá dela. Eu vou continuar não tomando cerveja. Tudo Beleza. bem, tudo bem. Ai, que tristeza. A gente se vê no mesmo bate-horário, mesmo bate-canal. Isso. De manhã, muito de manhã pra vocês e muito de noite pra mim. É isso aí. É isso A aí. gente é praticamente o feitiço de Áquila. Se você não viu, vai lá nos anos 80 procurar esse filme. Tudo bem. Vou lá. E o beijo Bom. vai pra onde? Final de Beijo. semana para vocês. Adeus. Seus caras. Tchau. Que final de semana? A gente lança na terça, você tá doidão? Mas é a gravação, né, cara? Eu tô falando com a galera Deixa agora. ele. Não quero saber da galera de terça. Um beijo no seu boca. De boba, hein? Kiss the boca. Esse podcast foi editado por Apoio 7 Porções.